Hoje eu vou contar uma história de uma seguidora minha. Essa história é real, ela aconteceu, como muitas histórias reais que existem por aí. Bom, eu cresci num lar muito abusivo. Minha mãe teve um relacionamento com um namorado com 15 anos. Foi quando engravidou de mim. Como a família da minha mãe não aceitava esse relacionamento e nem esse rapaz, minha mãe não pôde ficar com esse rapaz. Na época, a família da minha mãe queria matar esse rapaz por ter me engravidado. Eu tinha apenas 15 anos e o rapaz também. O rapaz acabou fugindo e minha mãe acabou ficando sozinha, grávida de mim. Minha mãe não tinha nem 2 meses completos de gravidez, quando se juntou com meu pai. Meu pai, que não é meu pai de sangue, mas me registrou. Meu pai me criou, mas desde que eu me conheço por gente, ele nunca me aceitou como filha. Não sei se não sei se era porque eu não era filha de sangue. Eu não sei explicar. Só sei que Deus, quando eu me conheço por gente, eu sempre fui maltratada pelo meu pai. Eu me lembro que com 12 anos, meu pai bebia muito, muito, muito. Sempre bebia durante a noite. Eu me lembro que o meu pai tentava abusar de mim. Toda noite, ele entrava no meu quarto com uma bebida de cachaça e um copo e um facão. Meu pai ia até o meu quarto, onde tinha mais as minhas 4 irmãs dormindo comigo. Na minha casa era entre 8 irmãos. A nossa casa era só 4 cômodos. Era a sala e a cozinha, e mais o quarto em que eu e minhas 4 irmãs dormiam e o quarto da minha mãe e do meu pai. Os meus irmãos dormiam na sala. Então, toda noite meu pai ia no meu quarto, onde estavam minhas irmãs dormindo, com um copo de cachaça e um facão na cintura, tentar abusar de mim. Toda noite eu tentava gritar, mas ele sempre tapava minha mão. Mas graças a Deus, ele não conseguia fazer o ato, mas passava a mão no meu corpo toda noite. Isso começou quando eu completei 12 anos de idade e fazia eu beber cachaça. Ele fazia eu beber um copo inteiro de cachaça e eu tinha que beber toda noite. Ele tentava tirar minha roupa, passava a mão no meu corpo. Bem na hora dele praticar o ato, a minha irmã do meio sempre acabava acordando. Como ela tinha muita bronquite, muita asma, ela sempre acordava com falta de ar. Então, nessa hora, o meu pai se retirava do quarto. E isso se repetiu por várias vezes durante mais ou menos 3 anos. Mas nunca conseguiu praticar o ato, graças a essa minha irmã. Não sei se ela acordava de propósito ou se ela acordava porque sabia que o meu pai tentava abusar de mim. Ela era muito nova na época e eu nunca comentei isso com ela. E ela também nunca veio questionar a mim depois de grande. Quando eu completei 15 anos, o meu pai teve tétano devido ao bicho de pé que ele pegou e minha mãe foi tentar tirar e inflamou esse bicho de pé. Meu pai foi internado às pressas com tétano. Ele não tomava antitetânica, ele nunca tomou antitetânica. Então meu pai foi internado às pressas no hospital e o médico constatou que foi tétano que deu nele. Meu pai foi entubado. Ele foi para um hospital numa cidade vizinha da minha. Lá entubaram ele. Meu pai ficou mais ou menos 3 semanas nesse hospital, que é uma UTI.
Depois ele, sem sucesso, foi transferido novamente para minha cidade e aqui ele ficou quase um mês entubado. Os médicos resolveram chamar minha mãe para dar a notícia que se desligasse os aparelhos, meu pai já estaria morto. Ele só estava vivo porque ele estava ligado nos aparelhos. E chamou a minha mãe para fazer uma reunião com a família se podia desligar o aparelho, porque não tinha mais nada a fazer com meu pai. A minha mãe voltou para casa e comentou comigo. E eu disse para minha mãe que, por mim, podia desligar os aparelhos. O que a gente ia fazer com ele em casa, com aqueles aparelhos, sabendo que ele estava sem vida? No fundo mesmo, eu orava muito e pedia muito a Deus que levasse meu pai, que meu pai morresse, porque eu não aguentava mais ser maltratada por ele. Eu não aguentava mais ser abusada pelo meu pai. Então eu pedia para Deus que levasse meu pai. Uma vez, antes do meu pai ficar doente, eu cheguei a colocar bolinhas que eu achei no mato, que me falaram que era veneno, no meio da comida do meu pai, para ver se ele morria, porque eu não aguentava mais ser abusada pelo meu pai. Eu não aguentava mais ser maltratada pelo meu pai. E minha mãe retornou ao hospital e deu ordem para os médicos desligar os aparelhos. Desde aí então, eu tive paz na minha vida. Eu não derramei nem uma lágrima pelo meu pai, nem uma lágrima no enterro do meu pai. Eu levantei as mãos para o céu e dei graças a Deus, porque ali os abusos e a violência acabavam na minha vida por ali. Mas, mesmo assim, eu cresci uma adulta dependente do alcoolismo. Hoje eu sou alcoólatra. Hoje eu não consigo parar de beber devido às cachaças, às várias vezes que meu pai me obrigou a beber. Eu me lembro que meu pai me obrigou a beber com 12 anos de idade e hoje eu sou uma alcoólatra e não consigo me libertar do vício da bebida. Eu tive mais ou menos 6 filhos, perdi um com problema de saúde. Os outros 4 eu acabei dando para adoção. Os meus familiares acabaram, cada um pegando um. A minha irmã acabou pegando uma também, a minha irmã do meio. Hoje ela mora com a minha irmã. Hoje mora só o meu filho comigo, mas eu me considero uma alcoólatra, porque todo final de semana eu bebo e eu não consigo agarrar força para me libertar da bebida. Eu até tento, vou na igreja, peço para Deus para que eu venha ser liberto desse vício. O pesadelo sempre volta na minha mente, os maus tratos do meu pai, a violência que eu passei na minha casa. Por isso eu digo para vocês, você mãe, você pai, ame o seu filho, não importa se ele é teu filho de sangue ou não. Ou se você não gosta do seu filho, queira maltratá-lo, não é melhor você dar ele para adoção? Eu penso assim, hoje eu sou uma adulta, depressiva e alcoólatra, e a minha história acaba aqui.